Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Nise Pereira Maia. E Eu aí, Pedro? sou discente do curso de mestrado profissional em educação pela Universidade, né, Regional do Cariri, aqui em Crato, né, situada em Crato, Ceará. E sou professora do corpo docente, né, agora afastada por causa da pós-graduação do Instituto Federal do Piauí, Campus Picos, né. O meu trabalho, ele vai trazer um estudo, né, junto com os alunos do Instituto Federal, alunos do ensino médio, principalmente primeiro e segundo ano, que é onde a disciplina de educação física está concentrada devido à nova reformulação do ensino médio, e aí a gente vai fazer uma discussão sobre as relações de gênero dentro do ensino do conteúdo lutas, né, a partir de um olhar, de uma abordagem de Norbert Elias, né, e aí eu trago a abordagem dos estabelecidos outsides, só resumidamente falando, os estabelecidos seriam um grupo normativo, o grupo padrão, né, e os outsiders seria o grupo, digamos, excluído, estigmatizado ou não normativo, né? Que no caso, no meu trabalho, eu entendo o grupo normativo estabelecido como masculino, né? Visto que a luta ainda é vista muito como um espaço masculino, e o outsider como o grupo feminino, tá? E aí, lembrando que isso vai diferir dependendo do grupo, né, da figuração daquele grupo, da realidade onde a gente está. Então, no caso, eu vou apresentar a realidade é, que eu encontrei durante a minha pesquisa, né? Então, o problema de pesquisa, ele é de que forma realizar o trato do conteúdo lutas no ambiente da educação física escolar, promovendo um debate, né, e o espaço para as relações de gênero em uma perspectiva eliasiana, tá? E aí o público são os alunos e alunas do ensino médio do Instituto Federal. O objetivo geral é compreender as relações de gênero na prática do conteúdo lutas, na disciplina de educação física, a partir desse olhar, né, dos estabelecidos outsider. E os objetivos específicos são, primeiro, analisar os planos de ensino e os projetos de curso, que aí organizam os conteúdos, né, que serão trabalhados e de que forma serão trabalhados, identificando se esses conteúdos eles abordam ou refletem de alguma forma as relações de gênero, discutir junto com os alunos, né, por meio das rodas de conversa, as possibilidades de trabalhar com os conhecimentos de luta, refletindo sobre as relações de gênero na escola, e, por último, construir, né, uma proposta junto com os discentes, uma proposta de ensino para o conteúdo lutas na disciplina de educação física, que considere as relações de gênero em sua prática pedagógica. Quanto ao percurso metodológico, a pesquisa é uma pesquisa qualitativa, ela foi dividida em duas etapas, a etapa documental, porque eu fiz a verificação dos planos de ensino e os projetos de curso, e a pesquisa de intervenção pedagógica, que foram as rodas de conversa e as dinâmicas realizadas com os alunos, né? O cenário da pesquisa foi PICOS, né, no caso, o Instituto Federal, e os participantes da pesquisa, quanto à população, seriam os alunos do ensino médio do primeiro e do segundo ano. E a amostra foi 57 alunos das turmas do primeiro ano. E aí, mais na frente, eu vou explicar por que esse recorte, visto que a população era primeiro e segundo ano, e acabou ficando os alunos do primeiro ano. E aí, os procedimentos e estratégias utilizados foram as rodas de conversa, a gente tinha dinâmicas e atividades, e depois a gente tinha uma roda de conversa, né? E em algumas eu usei perguntas norteadoras para estimular o debate, a observação por meio de um checklist, o diário de campo, e foi feita também a gravação de vídeo e áudio de todos os encontros realizados com os alunos. E aí, no final, o intuito, além da dissertação, é que seja elaborado um produto educacional, que no caso é a proposta de ensino, que seria um plano de ensino ou unidade didática, que vai ser organizado levando em consideração as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais, né? Além de sugestão de objetivos, procedimentos metodológicos para o ensino das lutas, pensando nas relações de gênero. E aí o produto ele vai ser destinado a alunos do primeiro e segundo anos do ensino médio. Obviamente que a realidade estudada é do Instituto Federal, mas a gente crê que pode ajudar outras realidades escolares. Quanto aos resultados parciais, eu estou nesse momento na análise, né,
dos dados e a escrita da dissertação, eu dividi em etapas. Então, primeiro foi a análise dos planos de ensino, né, e dos projetos de curso, e a gente verificou que o conteúdo Lutas ele só é abordado no primeiro ano, não é abordado no segundo, e geralmente ele leva mais para questão mecânica e técnica, né? Um pouco do histórico, mas vai levar mais para a questão técnica das artes marciais, né? A gente teve, ao total, 5 encontros com os alunos, e aí os 5 encontros já contam com a divulgação e também com a realização da assinatura e explicação dos termos que devem ser usados de autorização, né? A gente teve na divulgação 158 interessados, desses 158 a gente fez a seleção de 57, levando em consideração as turmas que tiveram maior número de interessados, a logística da escola, porque a pesquisa era à tarde e os meninos estudavam de manhã, então precisava que o refeitório fornecesse o almoço, então a gente levou em consideração isso também, e também a gente levou em consideração as turmas do segundo ano houve menor procura e a gente acredita que um dos motivos é porque a educação física, a disciplina da educação física só ocorre no segundo semestre do ano, e a do primeiro ano, que foi onde teve mais interessados, ela ocorre no primeiro semestre do ano, que foi quando estava sendo realizada a pesquisa, né? E aí, desses 57 alunos, a gente teve só 4 desistências, né? 2 sem motivo e 2 porque os pais não autorizaram. A gente ficou com 53 alunos, o que é muito bom, né? Eles permaneceram o mês todo participando da pesquisa, então foram poucas desistências, né? Na primeira dinâmica, a roda de conversa foi uma atividade prática, onde eu ministrei uma aula de jiu-jitsu e a gente observou e os alunos também fizeram a exposição de que não houve desconforto quanto à relação de força, né? Mas sim do contato físico, porque o jiu-jitsu é uma arte marcial que tem muito contato físico. Mas quanto à força, eles não acharam diferença quando eles se dividiram em duplas mistas. Houve naturalmente uma divisão de duplas mistas, então a gente viu que os meninos e as meninas se organizaram sem procurar semelhantes, né? Meninos com meninos e meninas com meninas. Então, eles não tiveram esse preconceito, né? E para eles foi muito importante que a aula fosse dada por uma mulher, porque eles nunca tinham visto uma mulher praticante demonstrar artes marciais. Inclusive, no período, eles estavam tendo aula de artes marciais, e a gente tem um relato muito interessante da professora, que ela disse que só percebeu que ela estava convidando só professores homens para demonstrar outros tipos de luta quando veio as atividades da pesquisa, né? Na segunda dinâmica, a gente teve um filme, que foi o filme de Mulan. Eu utilizei o filme mesmo, por causa dos efeitos especiais, achei que poderia chamar mais a atenção deles, que são adolescentes, e o filme foi uma atividade que rendeu muito, rendeu os próximos encontros, eles sempre traziam coisas do filme, e eles conseguiram fazer uma análise bem aprofundada das relações de gênero quanto ao masculino e feminino dentro das lutas, inclusive trazendo conceitos de Norbert Elias, mesmo sem eles saberem ou conhecerem, como antigamente a desonra que as famílias passavam, e isso trazia para eles um rebaixamento político, econômico, social, que dificilmente eles recuperariam. Então, eles fizeram essa associação de, de como foi se criando esse espaço masculino dentro das lutas e não feminino, né? E a terceira dinâmica foi um recorte de textos, falas de filmes e entrevistas, onde eles faziam identificação ali onde tinha uma relação de gênero, um preconceito, e depois eles propuseram atividades que pudessem ser trabalhadas com aquilo que eles identificaram. E aí eles trouxeram muito palestras, eles trouxeram muito a questão de ter uma personalidade feminina na hora de discutir isso. Eles falaram muito da pesquisa como exemplo, que se tivesse um projeto com várias atividades, como foi realizado na pesquisa, isso ajudaria muito, né? E que fizesse também uma discussão sobre identidade de gênero e sexualidade, né? Já que às vezes as mulheres têm a sua sexualidade
questionada por conta da atividade das artes marciais, né? Nas aulas, né? Principalmente nas aulas de lutas ou de conteúdos como, por exemplo, a dança. E a quarta atividade foram imagens onde eles faziam identificação do corpo masculino e feminino de lutadores, de outros esportistas como ginasta e jogadores de futebol, obviamente sem um rosto, porque eram personalidades, então eles reconheceriam, né? E aí as meninas, elas não viam diferença, elas não achavam o corpo de uma mulher, por exemplo, como ginasta ou lutadora masculinizado, mas já os meninos, sim, né? E aí eles deixaram depois os seus depoimentos sobre como foi a participação na pesquisa, né? E ficaram de fazer, inclusive, as imagens que vão no produto final, que seria em formato de e-book, né? E aí é isso. É, no mais, agradecer a participação e agradecer a todos que estão aqui para poder ouvir a apresentação desse trabalho que eu faço com muito carinho, até porque tem tudo a ver com a minha profissão, que é professora de educação física, e ele partiu de dificuldades ou de coisas que eu observei durante as minhas aulas. É isso, obrigada.